Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, palavra de Deus, escrita à Igreja de Roma, capítulo 5, eu lerei os versos 1 e 2. Romanos, capítulo 5, eu lerei os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse é o texto desta noite para a nossa meditação. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus, pela sua palavra aberta e lida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, abra os olhos dos nossos corações para entendermos a tua palavra nesta noite. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós, pois nós precisamos ouvir de ti, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, aprender mais do Senhor e que nesta noite nós possamos ter consciência do tamanho e o preço que foi pago naquela cruz, ó Pai, que nos trouxe paz, nos trouxe intimidade, que nos trouxe esperança. Eu te adoro, ó Deus, pelo amor que o Senhor tem derramado a cada um dos meus irmãos aqui na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos traz à lume 3 situações que, concernentes àquilo que foi feito na cruz, nos foi imputado depois da situação. O texto que nós lemos traz situações que devem alcançar os corações daqueles que foram por Cristo chamados, porque o sangue foi derramado. O texto que nós lemos nos traz 3 consequências do preço que foi pago naquela cruz e que deve permear os nossos corações todos os dias das nossas vidas. E se nós não entendemos isso, há um grande problema em nosso coração. Nós vamos entender o preço que foi pago nessa cruz. Nós sabemos o preço que foi pago nessa cruz. Nós sabemos do sangue que foi derramado, do sofrimento que ali ocorreu, das dores que sobrevieram sobre aquele que estava na cruz, da angústia sofrida na noite anterior por saber que ao amanhecer, pregado alguém seria por minha causa e por você. E nós vamos entender isso para termos mais temor e tremor diante do Senhor. Nós vamos entender isso para sabermos nos comportarmos na presença do Senhor. Ai de você que imagina que Deus seja tão somente um Deus de amor, como se esse atributo único fosse, como a própria palavra diz, somente esse que envolvesse a Ele. Mas o nosso Deus é um Deus de ira. O nosso Deus é um Deus de justiça. E a sua santidade não coaduna com a iniquidade que possa vir dos nossos corações. E se nós não entendermos isso como estamos em sua presença, precisamos rever os nossos conceitos. Paulo, quando escreve aos Romanos, em capítulos anteriores, se vocês voltarem à Bíblia, vocês verão que ele traça um panorama que é profundamente terrível. Se nós voltarmos aos capítulos anteriores, verificaremos que Paulo, ao se apresentar aos romanos, ele traz palavras que, se não doem aos nossos corações, alguma coisa nós precisamos fazer para entender melhor isso. Veja o que Paulo vai dizer, se você voltar um pouco aí à sua Bíblia, capítulo 1. Veja o que ele diz lá no verso 18, ao nós tratarmos de um Deus de amor. Paulo, ao escrever a eles e a escrever a nós nesta noite, ao falar conosco nesta noite, ele diz assim: a ira de Deus
Veja que a pílula não é dourada. Veja que a pílula nos é trazida de uma maneira satisfatória e prazerosa, como se tudo estivesse bem. Paulo diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se lhe manifestou. Eu não poderei chegar lá no dia do juízo e falar assim: Deus, eu não sabia. Eu não poderei me apresentar diante dele no dia do juízo e falar: Deus, eu não tinha ideia. Porque talvez em nossos corações nós guardemos apenas um Deus que é amor. Como se não fosse justo. Como se sua ira não fosse santa. Como se o temor que deve nascer dos nossos corações não fosse prejudicial por não entendermos isso. Porque a ira do Senhor se revela para você e para mim também. E nós precisamos entender isso. Porquanto os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Eu preciso dizer a você, homem, que na minha presença você é indesculpável. Eu preciso dizer a você, homem e mulher, que na minha presença você não pode levantar argumentos contrários à minha adoração, ao temor que você deve ter de mim, ao tremor que você deve ter de mim, porque eu sou um Deus irado. Terrível é cair nas mãos de um Deus irado. E Paulo está dizendo isso, que nós sabemos disso. Portanto, temos que pensar melhor no que somos, como agimos, como nos comportamos, porque o preço pago naquela cruz foi muito alto. Terrível é. Não foi isso que nós acabamos de orar? Se vocês prestaram atenção no texto, não tinha a ver com o sermão, mas se vocês prestaram atenção no último versículo do texto lido, acerca da contrição, disse o quê? Terrível. Ah, mas Deus é amor, mas é santo. Ah, mas Deus é amor, Jefferson. Então eu posso me portar de qualquer jeito, mas é irado. Ah, mas Deus é amor, Jefferson. Então assim, acho que está tudo bem. Eu preciso dizer para você que não está. Porque Ele é justo também. E a sua justiça não anda com o meio como nós andamos diante dEle, se não nos portamos de acordo com o que Ele nos ensinou. Terrível é cair na mão de um Deus irado. Voltemos ao sermão. O texto de hoje nos traz 3 consequências daquilo que Deus fez na cruz. Em primeiro lugar, capítulo 5, no verso 1, diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao derramar o seu sangue naquela cruz, diante de toda essa situação que nos foi trazida em troita, da ira de Deus, que nós não temos como nos desculpar diante dEle, nós não podemos nos apresentar diante dEle do seu juízo com a nossa própria justiça. Louvado seja o nosso Deus, porque quando manda o seu Filho morrer naquela cruz, Ele morre para nos salvar e ressuscita para nos justificar. E assim nos traz paz. Mas, pregador, eu nem sabia que nós estávamos em guerra. Eu preciso dizer a vocês, minha sábia esposa me ensinou uma coisa e quase toda semana ela me lembra isso. Meu amado Jefferson, nós precisamos escolher as lutas que nós queremos lutar. E essa luta, eu não gostaria de lutar. Esta luta, eu não gostaria de guerrear. Nesta luta, eu não gostaria de participar. Eu gostaria de paz.
Eu não gostaria de lutar contra Deus. Eu não gostaria de tê-lo como meu inimigo. Mas o meu pecado e o seu pecado fizeram separação entre nós e eles. Eu preciso lembrar você nessa noite que sem Cristo, Deus é o nosso maior inimigo. Sem o sangue derramado na cruz, Deus é o nosso maior adversário. Entendo desproporcional a luta. Entendo quase como uma derrota lutar contra Deus. Nós não temos condições. Mas Paulo, quando escreve, ele diz isso: justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque agora temos paz. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Tem certeza mesmo que há guerra, que há separação entre um e outro? Êxodo, capítulo 19, verso 10 até o 13. Apenas um exemplo simples de imaginarmos poder estar na presença de Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Eu imagino Moisés falando assim: então eu vou. Posso ir lá falar com eles? Ao terceiro dia o Senhor descerá. Eles vão: estou indo. E Deus fala assim: espera. Moisés faz bico. Mas não era para eu dizer que ao terceiro dia o Senhor desceria? Não está tudo bem? Espera, Moisés. Marcarás em redor limites do povo. Guardai-vos de subir o monte. Nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá guerra. Amanhã eu virei, ao terceiro dia, avise eles que eu virei, mas que ninguém chegue perto, porque nós estamos em guerra. É isso. Não há paz. Se chegar perto, morre. Posso só colocar a mão? Pode. Morre. Eu não vou. Posso mandar minha cabra? Pode. Morre. Porque ele não está em guerra somente contra mim e contra você, mas contra toda a criação. Por isso ela geme dia e noite, porque há guerra. Não obstante, justificados, pois, mediante a fé, nós não fizemos nada, mas Deus, debaixo do seu tremendo amor, nos trouxe paz. Em primeiro lugar, o texto nesta noite nos ensina que Cristo é a nossa paz. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Para os perversos, todavia, não há paz. Conseguem entender isso? A reunião no Conselho da Trindade. É necessário, meu amado filho, que haja paz. Esse é o povo que eu amo, mas eles erraram na minha presença. Eu preciso lhe dar paz. E isso custou muito, mas muito, muito caro. Porque ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Foi isso que ocorreu. Ele foi moído pela minha e pela sua iniquidade. O castigo que nos traz paz. Veja que a paz originária veio de um castigo. Um castigo que trouxe paz a mim e a você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
porque Ele é a nossa paz. E não é uma paz efêmera, é uma paz eterna. Veja que a nossa própria liturgia contempla isso na contrição. Durante a semana nós temos as nossas situações, aquele calcanhar de Aquiles que nós não gostaríamos de ter, ele existe. Aqui estamos, ainda não. Justificados já, glorificados ainda não. Mas essa paz é eterna. Então eu posso chegar no domingo, abrir a Bíblia aqui, vem o dirigente e fala assim, momento de contrição. Ele quer dizer ao fim e ao cabo, momento de paz. É hora de chegar a Deus novamente, dizer o que você fez, confessar a Ele o seu pecado. Ele é a nossa paz. Uma paz eterna, uma paz duradoura. Não é aquela paz quando nós estamos em casa, se a palavra sai meio ruim da boca da gente, já tem uma guerra dentro de casa. Não é assim? Tem que tomar cuidado. Briga, 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 briga. Lembra lá? Lembra quem que era? Briga, briga, briga. Era do peixe lá, não lembro o nome do filme. Mas era... Briga, 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 briga. Lembra disso daí? Eram eram os pássaros lá, não lembro o nome deles lá. Eles falam assim, briga, 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 briga. Essa efemeridade, né? Eu esqueci o nome dele. Mas a paz que Deus nos traz é uma paz eterna. Louvado seja o Senhor por causa disso. Porque Deus tomou essa iniciativa. E graças à misericórdia do Pai, temos paz com Ele nessa noite. E temos paz para sempre. E teremos paz sempre. Por causa do sangue derramado naquela cruz. Nós erramos, erramos. Nós entristecemos, entristecemos. Nós pecamos, pecamos. Aqui ainda, lá não. Porém, todo domingo, momento de contrição. Perdoa-me, Pai. Tem misericórdia de mim. Não me deixe fugir da sua paz. Deixo-vos a paz. Amanhã eu serei crucificado. Eu sei que já está vindo aquele que me entregará. Mas antes de eu ir até a Gólgota, eu quero falar a você, meus amados discípulos, que caminharam comigo todo esse tempo. Deixo a vocês a minha paz vos dou. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que aquele sangue derramado na cruz nos trouxe paz. Em segundo lugar, o texto nos ensina, vá ao verso 2 do capítulo 5, por intermédio de quem obtivemos também igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Imagine o Éden. Deus descia na viração do dia, Deus conversava com Adão e Eva, Deus tinha intimidade com eles. Vá comigo lá no Gênesis um pouquinho. Gênesis capítulo 2, verso 19, para que não fique tão distante. Gênesis capítulo 2, verso 19. Veja a intimidade. E às vezes quando nós lemos, isso não pode passar de uma maneira tão rasa sobre os nossos olhos. Veja o que ele diz no verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe aos homens para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha a intimidade de Deus com o homem. Eu criei tudo isso daqui, Adão. Está vendo esses animais? Eu criei tudo. Eu trouxe aqui o anjo que faz os registros nominais lá no céu comigo aqui. Ele estava lá e falou assim, mas o que nós vamos fazer lá? A gente vai falar com Adão, nosso amigo Adão, nós conversamos. Né? E o que é, meu Deus? Nós vamos dar nome aos animais hoje. E ele desce, está lá o Adão, e o Adão está lá tranquilo, e fala, meu Deus, o que nós temos hoje? Hoje, Adão, nós vamos dar nome aos animais. O que você der de nome é isso daí.
E o animal passava, e ele olhava assim, isso parece uma girafa. Anota, girafa. E passava um pequenininho, isso parece uma joaninha. Anota. Eu falei para ele, eu quero que vocês entendam a intimidade, Deus com o homem. Anota isso daí. Passou outro, esse é o quê? Esse é um ornitorrinco, espera. Mas o Senhor falou que eu podia dar o nome que eu quisesse. Eu queria que vocês entendessem isso mesmo. Isso. O Senhor falou que eu podia dar o nome. Tá bom, anota, ornitorrinco. E passa outro animal, e esse, orangotango, chega. Então amanhã a gente continua esse negócio aqui, que a gente precisa definir algumas coisas melhores. Mas vamos conversar, a intimidade que nós temos, Adão. É isso. Acesso. É isso. Hoje nós podemos. Nós vamos fazer uma prova e nós estamos no meio do caminho do carro. Nós podemos ter acesso. Eu posso dizer assim, Deus, me ajuda. Ajude-me a lembrar. Aquele resumo de 80 páginas, que foge o nome, se é resumo porque tem 80 páginas. Mas me ajude a lembrar o resumo para fazer a prova. Deus, a minha filha está na UTI, eu posso conversar com o Senhor? Pode. Porque justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, e não somente isso, mas temos acesso. E quando perde o acesso, dói. Dói, não dói? Estava lá internada, não tem mais veia, perde o acesso. Ai, como dói outro acesso. Mas agora já temos acesso. Deus, o meu casamento está assim, mas eu não sei se eu posso conversar com o Senhor. Pode, porque justificados, vocês têm acesso. Aquele mesmo acesso que existia, converse comigo, eu sei o que você vai me pedir, mas eu quero saber se você tem intimidade comigo para me pedir. Não é assim? Eu sei que minha esposa diz, nossa filha falou comigo que quer ir ao acampamento. Eu falei, vai falar com seu pai. Não é assim que a gente faz? Aí minha esposa fala assim, ela quer ir no acampamento. Eu, como pai, falo o quê? Deixa ela vir pedir para mim. Quero ver se ela tem intimidade comigo. Deus sabe o que você vai pedir. Antes que a palavra lhe chegue à boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas Ele quer ter intimidade. Ele quer ouvir. Peça. Porque justificados mediante a fé, nós temos acesso. Nós temos paz. Nós temos acesso. Algo que nós perdemos lá atrás. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar o caminho. Não havia mais acesso. Quando ele manda construir o tabernáculo, se vocês se lembrarem disso, ele manda fazer as cortinas, 5 ou 6 jogos, não me lembro agora, manda fazer as cortinas. Farás as cortinas do tabernáculo, 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, porque não tem mais acesso. Querubins guardando o Éden, querubins na entrada do tabernáculo, querubins para guardar a santidade de Deus, porque o seu pecado fez separação entre ele e você. Acesso. Não existia. A nós cabia apenas o pátio exterior. Mas Deus, o Senhor falou que eu podia descer e falar que no terceiro dia o Senhor ia vir. Pode vir, mas faz os marcos, porque eles não têm acesso. Guardem isso. O sangue de Cristo nos permitiu ter acesso novamente a Deus. Homem de um lado, paraíso do outro. Humanidade de um lado, eternidade do outro. Mas agora nós podemos acessar tudo isso. Justificados, pois, mediante a fé, agora temos acesso. Mas tendes chegado por causa desse acesso ao Monte Sião. Tendes chegado à cidade do Deus vivo por causa desse acesso. Tendes chegado a Jerusalém celestial por causa desse acesso. Tendes chegado a incontáveis e numerosos anjos por causa deste acesso. Tendes chegado à Assembleia Universal dos Santos por causa desse acesso.
Tendes chegados à presença de Deus por causa deste acesso e à presença do mediador por causa desse acesso. Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao verso 24. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Justificados, pois, mediante a fé, tendes acesso. Por fim, em terceiro e último lugar, aquele sangue derramado na cruz que nos trouxe paz, que nos permitiu ter acesso. Acompanhe comigo, ainda no capítulo 5, verso 2, parte B. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu me alegro, eu me regozijo. Rejubila, ó filha de Sião, o teu Deus vem. Vem para te salvar. O teu Deus vem para te dar esperança. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz, temos acesso. Por fim, nos alegramos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos agora esperança. Mas preciso dizer a você, meu amado irmão, que a esperança é o fim de um caminho que começou na tribulação. E se você não passou por tribulação, eu sou sincero com você, não há esperança. Porque a tribulação produz o quê? Perseverança. E essa perseverança produz o quê? Experiência. Eu quero ter experiência com o meu Deus. Minha filha não vai bem, podemos conversar? Podemos. Venha conversar comigo. Venha ter experiência comigo. Porque essa experiência vai gerar em seu coração esperança. Se não há tribulação, não há perseverança, não há experiência nenhuma, não há esperança. Mas Paulo vai dizer, justificados pela fé, temos esperança. Tenho experiência com esse Deus que salva. Tenho experiência com esse Deus que cura. Tenho experiência com esse Deus que ama. Tenho experiência com esse Deus que traduz todas as minhas angústias. Tenho experiência com esse Deus que conhece todas as minhas provações. E essa experiência gera esperança. Ah, pregador, mas eu não tenho experiência alguma. Veja, queria até conversar com Deus, porque até hoje não sei o que Ele fez por mim. Podemos? O próprio texto que nós não lemos, vá lá. Capítulo 5 ainda. Romanos, capítulo 5. No verso 8. Veja como no dia do juízo não haverá justificativa. Isso tem que estar na nossa mente. Veja como no dia do juízo não haverá argumento contrário. Pode ser o melhor advogado do mundo, e se lembrar que eu sou advogado lá, eu mato. Pode lembrar, tudo isso não vai adiantar nada. Ah, mas eu não acho. Qual a experiência? O que Ele já fez por mim? Veja o que Paulo vai dizer no verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém era bonzinho, porque pelo bonzinho talvez alguém até queira morrer. Ah, ele é bonzinho, eu vou morrer por ele. Mas não. Ele morreu quando nós éramos pecadores. Ele morreu quando nós éramos pecadores. E veja que não há argumento contrário. Ele utiliza a expressão prova.
Mas Deus prova, comprova, demonstra, não só aparenta, faz acontecer, mas Deus prova o seu amor para conosco. Prova pelo fato de ter Cristo morrido naquela cruz, quando nós éramos ainda pecadores. Diz que Cristo é a nossa viva esperança. Ah, como a Bíblia é gostosa. Ah, como a palavra de Deus é gostosa. Ah, como a palavra de Deus se explica. Justificados, pois, mediante a fé, temos esperança. Mas não é uma esperança de eu saber se amanhã vai chover ou não vai. Não é uma esperança de saber se amanhã eu vou estar bem ou não. É uma viva esperança. É uma esperança plena. É uma esperança que acontecerá. Porque esperança que não se vê não é esperança. Justificados, pois, mediante a fé, nós estamos alegres na esperança da glória de Deus. Paz, acesso, esperança. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem de forma alguma ser comparados com a glória vindoura. Isso se chama esperança. Ele foi capaz de me salvar. Ele é capaz de me conduzir até o final, até a glória eterna. Esperança. Veja um pouco dessa esperança. Vá comigo no livro de Ezequiel. Está ficando mais difícil, né? Gênesis era mais fácil. Ezequiel está ali. Jeremias, Lamentações. Está próximo. Ezequiel capítulo 34. E hoje tem o celular, né? Hoje concurso bíblico não faz mais sentido. Né? A gente gostava do concurso bíblico, aí vai para lá. Hoje não faz mais. Ezequiel capítulo 34. Verso 24 e 25. Vamos falar um pouquinho só dessa esperança. Eu, o Senhor, lhe sereis por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse, farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. No meio das suas ovelhas há esperança. Eu serei o seu Deus. Esperança. Deus é fiel. Nós cantamos isso. É fiel. Nós cantamos de manhã isso, né? De manhã ou de noite isso hoje? Alguém veio hoje, agora de noite? Isso, foi de noite. Não sabia, mas não sabia se era de manhã ou de noite. A idade chega para todos. Deus é suficiente e fiel. Jesus é a nossa salvação e Senhor da nossa vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, somos por ele salvos da ira, temos paz, temos acesso, temos esperança. Concluindo, meus amados irmãos, que jamais isso fique longe dos nossos pensamentos, de que o alto preço pago naquela cruz nos trouxe essas três consequências. Desta feita, nós não podemos viver de outra maneira, senão em fidelidade com Deus, em justiça com os nossos irmãos e em santidade para com Ele todos os dias da nossa vida. Fiel, justo e santo. Nós não merecíamos nada além da condenação. Nós não merecíamos nada além da ira. Nós não merecíamos nada além da punição eterna de Deus. Mas Cristo pagou um alto preço naquela cruz por mim e por você. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o temor
e todo tremor diante dele, pois é Senhor e Salvador, meu e seu. Que Deus nos abençoe, não somente hoje, mas até que a sua saudade venha nos buscar para morarmos junto com Ele. Amém?